No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a semana 17 e o que a gente pode esperar para ela em relação aos playoffs, ou seja, o que ainda pode mudar na situação que tá agora. Eu fiz o vídeo da análise, eu espero que vocês tenham visto, se vocês não viram tá aí no canal, mas no vídeo da análise eu tenho que ser um pouco mais rápido assim. Nesse vídeo eu queria dar um foco maior pro que ainda pode mudar no cenário dos playoffs. E antes desse vídeo começar, eu sei que para quem tá começando na NFL é um pouco difícil de entender as regras dos playoffs. Qual time que vai, qual time que não vai, quantos por conferência, como é essa divisão. Tem esse vídeo aqui, aliás, pra quem tá começando a acompanhar o esporte, eu recomendo toda essa série Entendendo o Futebol Americano, mas esse vídeo que tá nos cards aqui é focado na parte de como funciona a conferência, como os times vão pros playoffs e tudo mais. Então é isso, vê esse vídeo se você ainda não manja muito e se você já tá manjando, porque da primeira vez que você pega assim, já fica muito mais fácil. Pra você que já conhece um pouco mais, vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho agora. Bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e o que eu queria fazer de mais diferente que eu não fiz na análise é primeiro mostrar as divisões. Então eu vou vendo aqui, vocês vão acompanhando comigo nas fotos que eu vou postar no vídeo aí depois, tá bom? Então, primeiro de tudo, começando pela NFC, por quê? Porque na NFC todas as divisões já estão decididas, ou seja, os times que ganharam as divisões já estão feitos já. Então, os Saints ganharam na NFC Sul, ficaram com 13-2 e tanto Falcons quanto Panthers ficaram com 6-9. Então aí não tem nem competição. Inclusive, os Saints são o único aí dessa divisão que tá indo pros playoffs, né? Os Rams ganharam a NFC West com 12-3, mesmo os Seahawks tendo ido muito bem também, ficando com 9-6. E aí, os Rams ganharam a divisão e os Seahawks já garantiram o seu lugar ali nos playoffs também. Na NFC Norte, os Bears ganharam 11-4, os Vikings estão com 8-6. E aí, o que acontece? Os Vikings nesse momento estão nos playoffs, mas eles ainda têm chance de sair. E na NFC East, os Cowboys ganharam com 9-6, e apesar de que eles ainda podem perder a última e os Eagles ganharem a última e ficarem empatados, os Cowboys têm eles têm o melhor desempenho na própria divisão, porque eles ganharam 4 e perderam apenas uma, então eles já levaram na NFC East. Eu comecei com a NFC porque ela já tem as 4 definidas, né? No Wild Card, a vaga do Seahawks tá garantida. Os Seahawks têm ali 9 vitórias e 6 derrotas. E nesse momento os Seahawks enfrentam os Cowboys. Os Cowboys também têm a vaga garantida, porque o que acontece muito rapidamente, né? O que acontece, como eu digo que eu expliquei naquele vídeo, é que os 4 times que ganham as suas divisões passam automaticamente, independente do desempenho, né? E aí os 2 melhores times, independente de divisão, passam também, excluindo esses 4 líderes aí. Então os Seahawks já estão lá com os Cowboys, porque os Cowboys ganharam a sua própria divisão. Então os Cowboys se colocam aí como 4º seed e os Bears como 3º seed. Aí é muito simples, é só ir pela lógica, né? Os melhores times, eles vão ter maior vantagem. Então os 2 melhores vão ter a primeira semana de folga e aí os 2 piores entre os 4 melhores, eles enfrentam os Wild Cards ali, dependendo da sua posição. Muito bem, então na NFC, fechando então, nós temos aí que os Saints, Rams, Bears e Cowboys já ganharam e os Seahawks também já garantiram. A última vaga que ainda tá sobrando é a dos Vikings, por quê? Os Vikings têm 8-6-1 e pra quem não sabe, um empate simplesmente significa meia vitória. É simples assim, meia vitória. Então, se os Vikings perderem o próximo jogo, eles vão ficar com 8-7-1 e os Eagles, se ganharem o próximo jogo, eles vão para 9-7-0. 9-7-0 é melhor do que esse 8-7-1, então os Vikings saem da disputa e os Eagles entrariam no lugar dos Vikings ali, enfrentando os Bears no Wild Card. Desculpem, torcedores dos Vikings, mas eu tô torcendo pra isso acontecer, porque eu acho que um jogo Bears e Eagles ia ser muito da hora. Ia ser muito da hora. Só que o que pode acontecer também? Tem a seguinte questão de que os Cowboys podem perder o jogo e os Vikings podem ganhar o jogo. Só que mesmo que os Vikings ganhem o jogo e os Cowboys percam, significa que os Cowboys teriam um desempenho pior que os Vikings, porque os Cowboys teriam 9 vitórias e 6 derrotas, os Vikings teriam 9 vitórias, os Cowboys teriam 9-7, os Vikings teriam 9-6-1. Por causa desse 6-1 eles estariam melhores. Porém, os Cowboys ainda são líderes de divisão, por isso eles têm a prioridade no draft. Eles seriam melhores ainda do que os Vikings por causa disso. E isso acontece também na AFC. Na AFC a gente tem mais 2 aí na batalha, né? Temos os Titans e os Steelers. Então, primeiro de tudo, a única divisão que tá decidida
na AFC é a AFC East, é a dos Patriots. Os Patriots ganharam a AFC East, o que acontece há 10 anos do mesmo jeito, porque os Dolphins, Bills e Jets não ofereceram muito perigo. Na divisão da AFC Norte, a disputa ainda tá entre os Ravens e os Steelers, porque os Ravens estão 9-6 e os Steelers estão 8-6-1. Então, se os Steelers ganharem e os Ravens perderem, os Steelers assumem a AFC Norte e entram nos playoffs tirando os Ravens. Mas a AFC tá uma embolação desgraçada, porque se a gente vê a AFC Sul, ainda temos 3 times ali. Primeiro de tudo, os Texans já garantiram a vaga nos playoffs, mas ainda não garantiram a divisão, porque os Colts e os Titans ainda têm chance de ganhar a divisão. Isso é muito maluco, cara. Na última semana, 3 times ainda poderem ganhar a sua própria divisão, só os Jaguars estão fora da batalha porque estão 5-10. A questão é que na divisão, todos esses 3 times, Texans, Colts e Titans, estão 3-2. Então, quem ganhar aí na próxima rodada, dependendo dos outros resultados, pode ganhar a divisão. Vamos fazer uns exemplos aqui. Os Texans são donos dos próprios destinos nesse sentido. Então, se eles ganham o próximo jogo, eles vão ganhar aí a divisão e com isso vão garantir aí o terceiro seed, provavelmente. Dependendo do resultado dos Patriots, eles podem inclusive assumir ali no divisional, pulando a rodada de Wild Card. Mas a treta maior tá entre Colts e Titans, que enfrentam um ao outro, velho. E isso tá uma loucura maluca, porque os Colts e os Titans estão 9-6, mas os Colts estão em primeiro, estão na disputa. O critério primeiro é de partida direta, primeiro de tudo. E aí os Colts ganharam dos Titans quando eles disputaram direto. E por ter ganho esse confronto direto, os Colts têm aí a liderança. Mas o critério final sempre vai ser vitórias e derrotas. Então, se os Titans ganharem o jogo contra os Colts, eles passam, os Colts saem da disputa. A AFC tá mais embolada possível. E aí vem a questão, primeiro, né, os Steelers. Os Steelers perderam o último jogo e com isso eles saíram da disputa. A questão é que os Steelers têm 8-6-1 e podem passar a ser 9-6-1. E se os Colts ou os Ravens perdem e os Steelers ganham, eles passam Ravens e Colts, dependendo de quem perder, e os Steelers ainda podem entrar na disputa, e isso vai ser decidido na última rodada, certo? Todo mundo acompanhando? Porque agora vamos para a última parte, que é a disputa Chiefs, Patriots, Chargers e Texans. Como se não bastasse, a NFC tá um pouco mais tranquila, pouca coisa pode mudar ali, é mais a questão dos Vikings mesmo. Na AFC ainda tá uma loucura desgraçada. Os Chiefs perderam os 2 últimos jogos, então eles, primeiro, todo mundo aí tá garantido nos playoffs, ninguém mais sai dos playoffs, mas é muito importante para os times pularem a primeira semana. A primeira semana é uma semana de folga, é uma semana que você não tem o risco ali de ser eliminado, você pode descansar e ainda de quebra pode ganhar o mando de campo dependendo de se você vai bem ou mal. Com os Patriots, os Chargers, os Texans e os Chiefs fazendo cagada e tendo perdido os jogos que perderam, eles estão todos embolados. Pra vocês terem uma ideia, os Chiefs podem perder o mando de campo ainda. Por que eles podem perder o mando de campo? Porque eles estão 11-4. Então, se eles perderem o próximo jogo e os Patriots ganharem, por exemplo, no confronto direto, os Patriots ganharam dos Chiefs. Então, os Patriots passariam a ter a vantagem de jogar em casa, pular a primeira semana, seria a vantagem inteira, né? Aí o que acontece? Quando a gente vê os duelos são os seguintes. Os Patriots vão enfrentar os Jets. É um jogo bem mais tranquilo, principalmente quando a gente vê o histórico. Patriots normalmente é mais tranquilo, né? Quando enfrentam Jets, duelo de divisão é sempre um pouco mais fácil lá, porque são times que não oferecem muito problema. Os Chiefs vão enfrentar os Raiders em casa. Os Raiders são um dos piores times da liga nesse ano. E enfrentando em casa ainda, os Chiefs não vão perder esse jogo, mas nem ferrando. É muito difícil os Chiefs perderem esse jogo. Os Texans vão pegar os Jaguars. Os Jaguars, primeiro, duelo de divisão, tem uma história aí. Segundo, que os Jaguars, eles são o pior time da divisão. Então, os Texans também devem ganhar, até porque também estão jogando em casa. Então, também vão garantir essa vitória. E quando a gente vê os Chargers enfrentando o Broncos, talvez seja o mais difícil desses 4 confrontos. Porque os Chargers vão jogar fora de casa e os Broncos, quando querem, podem ficar meio pistola, até porque eles estão sem ganhar faz 4 partidas. Então, os Chargers podem ter um pouco de dificuldade jogando no domingo aí 7 horas da noite contra os Broncos, mas eu acho difícil. Eu apostaria que os Chargers ganhariam, principalmente porque eles precisam desesperadamente ganhar essa partida, tá ligado? Então, vamos supor que Chiefs, Patriots, Texans e Chargers ganhem. Nada muda. É simples assim, porque aí os Chiefs passariam a terminar a temporada 12-4, Patriots terminariam 11-5, os Texans 11-5 e os Chargers 12-4 também.
A questão é que os Chargers não são líderes da divisão, porque é da mesma divisão dos Chiefs, então eles enfrentariam aí os Ravens do jeito que tá agora, porque os Ravens são líderes de divisão. Então essa é uma confusão desgraçada, mas isso não deve mudar. E aí, no duelo entre Colts e Titans, eu acho que os Colts devem ganhar, eles estão com um histórico muito melhor. No confronto direto, os Colts deram uma lavada nos Titans, foi 38-10. Então, eu acho que os Colts ganham esse jogo. Ou seja, o que eu acho é que todos os times da AFC que estão nos playoffs agora vão ganhar, inclusive os Ravens. Então eu acho que os Steelers têm que fazer a lição de casa e torcer muito para os Browns ganharem dos Ravens. Essa é a maior chance que eu acho que vai acontecer. O problema é que os Ravens estão muito bem, o Lamar Jackson tá muito bem, a defesa deles sabe segurar. Então, os Ravens vão jogar em casa? Sim, os Ravens vão jogar em casa. Então, eu acho que dá Ravens. E no caso, se Chiefs, Patriots, Colts, Chargers, Texans e Ravens ganharem, nada muda. E aí mesmo que Titans, bom, os Titans e os Colts ganharem não ganham, e mesmo que os Steelers ganhem, isso não muda. Então eu acho que os Steelers estão fora da disputa, mesmo que tenha sido tão amargo porque foi aquele duelo super difícil contra os Saints. Se eles tivessem ganhado as coisas estariam muito mais fáceis, mas eu acho que vai ficar isso mesmo. E aí nesse caso os Chiefs e os Patriots têm a primeira semana livre, os Chiefs com o mando de campo, e aí os Chiefs ganham a divisão, blá blá blá. E na NFC eu não acho que muda muito. Eu acho que tem chance dos Vikings perderem, porque os Vikings enfrentam, vamos ver aqui, eu quero ver se eles têm mando de campo ou não nesse duelo. Bears e Vikings, em casa os Vikings vão jogar. É um jogo muito difícil e é o mesmo jogo que vai ter na rodada de Wild Card. Os Bears não estão a fim de perder, mesmo já estando em terceiro seed ali, e isso não vai mudar. Mas eu acho que os Bears ganham esse jogo, apesar de que os Vikings vão vir com sangue nos zóio. Então eu acho que os Vikings acabam perdendo, os Eagles devem fazer a lição de casa aí, porque os Eagles estão numa guinada muito forte, já ganharam as duas últimas e estão indo muito bem, e vão enfrentar os Redskins, mesmo fora de casa, eu acho que os Eagles ganham esse jogo. E aí os Eagles enfrentam os Bears, os Seahawks enfrentam os Cowboys, e aí depois Saints e Rams ficam esperando. Então eu acho que é isso. Eu acho que da AFC os times que estão in the hunt não vão entrar, que são os Titans e os Steelers, e na NFC eu acho que os Vikings saem e os Eagles entram. É isso, o vídeo ficou muito longo? Sim, eu espero ter cortado um pouco na edição. Me digam vocês o que acham, esse vídeo ficou muito confuso, desculpa, eu realmente espero que vocês tenham seguido e que eu não tenha sido muito enrolado, porque é muito interessante pra gente ver o que vai acontecer. Esse vídeo tá saindo na sexta-feira, dia 28, é isso mesmo? Sim. Esse vídeo tá saindo no dia 28, domingo tem a rodada completa, todos os times jogam no domingo. Se você não viu a análise dessa semana, eu convido vocês a assistirem também. E é isso, a gente volta na semana que vem pra falar quem vai estar nos playoffs oficialmente, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, fui!